Vamos lá, galera, então, último bloco das nossas questões. Vamos resolver aqui a questão 16, que era uma questão até relativamente tranquila, né? Ele falava de uma pirâmide e ele dava uma relação que a altura era A e as dimensões da base dessa pirâmide retangular era B e C. E A mais B mais C é 36 e A, B e C, respectivamente, eram proporcionais ou diretamente proporcionais a 6, 4 e 2. Então, quando se fala de proporcionais ou diretamente proporcionais, nós vamos fazer o seguinte: se é proporcional a 6, a gente vai botar 6K. Se é proporcional a 4, 4K. Se é proporcional a 2, 2K. Ah, Welton, por quê? Se você não sabe o porquê, procure aqui na playlist de matemática uma aula de divisão proporcional, onde eu explico o porquê. Então, você somando aqui vai dar 12K. Agora você vai pegar aqui, ó, 12K, que é igual a 36, K é igual a 3. Logo, eu tenho que 6 vezes 3 dá 18, 4 vezes 3 dá 12, tá bom? 4 vezes 3 aqui, pessoal, dá 12. Foi mal, um errozinho aqui, ó. Dá 12, é o cansaço. 4 vezes 3 dá 12, e 3 vezes 2 dá 6. Vocês podem ver que 18 mais 12 dá 30, com mais 6, 36. E aí eu quero saber o volume, a área da base vezes a altura. Então nós temos que a altura é 18, a área da base vai ser 6 vezes 12, 72. 72 vezes 18 dividido por 3, 432 é o nosso volume. Beleza? Foi uma questão tranquila aí na SpaceX. Questão de número 17 era um polinômio. Ele dizia que esse polinômio tinha uma raiz racional, né? E outras duas complexas. E aí ele quer saber quanto que vale m ao quadrado mais n ao quadrado, sendo mn as raízes complexas. Então, se eu tenho um polinômio de terceiro grau, uma é racional, logo duas serão complexas. Beleza. Vamos à procura dessa raiz racional. Como que a gente faz isso? Nós pegamos os divisores de 26 e os divisores de 1. E fazemos o seguinte, a divisão desse para esse. Os divisores de 26 é 1, 2, 13 e 26. E o de 1 é 1. Então, 1 dividido por 1 dá 1, 2 dividido por 1 dá 2, 13 dividido por 1 dá 13, 26 dividido por 1, 23 dividido por 1, 26, perdão pessoal, 26 dividido por 1 dá 26. Só que ali nós vamos trabalhar com os sinais, né, o mais ou menos. E aí, nesse caso, nós teremos que testar todas as raízes mesmo para ver qual que vai zerar. E aqui eu já coloquei a resposta para vocês, que o 2. Se você colocar o 2 aqui, zera. Logo, o 2 é a raiz. Então, agora eu faço uso do dispositivo de Briot-Ruffini, onde eu vou reduzir esse meu polinômio de terceiro grau a um segundo. Eu coloco aqui a raiz, que é 2, e os coeficientes, que esses coeficientes aqui, ó, é 1, menos 6, 21 e menos 26. Desço com esse 1. 2 vezes 1, 2. Menos 6 com 2, menos 4. 2 vezes menos 4, menos 8. Menos 8 com 21 dá 13. 2 vezes 13, 26. 26 com menos 26 dá 0. Então aqui eu tenho a minha equação do segundo grau. X ao quadrado menos 4x mais 13, que é igual a 0. Sabendo que as duas raízes que eu tenho aqui são números complexos. Só que ele quer saber quanto que vale m ao quadrado mais n ao quadrado. Aí vamos rapidamente aqui. Aí vamos ganhar tempo. Vamos trabalhar com um produto notável. Pega aqui, ó, m mais n elevado ao quadrado é igual a m ao quadrado mais n ao quadrado mais 2 vezes m vezes n. Como eu quero achar m ao quadrado mais n ao quadrado, eu tenho o seguinte aqui, ó, que m ao quadrado mais n ao quadrado menos 2mn, que eu passei para o outro lado, é igual a m ao quadrado mais n ao quadrado, que é o que ele quer descobrir. Só que isso aqui é a soma das raízes. A soma das raízes é menos b sobre a. Menos 4 vai dar 4, sobre 1 dá 4. 4 ao quadrado. E aqui, c sobre a. 13 sobre 1 dá 13. Então, eu tenho 4 ao quadrado, 16, menos 2 vezes 13, menos 26. Então, eu tenho 16 com menos 26, vai dar menos 10. Então, gabarito menos 10. Beleza? E aqui, a questão de número 18 foi uma questão muito tranquila, tá? Ele dava um triângulo equilátero inscritível em circunferência cujo perímetro é 3. Se o perímetro é 3, todos os lados são iguais, logo o lado vale 1.
E aí ele queria saber a área do triângulo, perdão, a área do círculo. Então eu tenho o seguinte, observe que eu tenho o triângulo inscrito na circunferência, e eu tenho aqui ó, 1 e 1, e eu faço o seguinte, aqui é o centro, parto para cá eu tenho um raio, parto para cá eu tenho um raio. Como o triângulo é equilátero, os ângulos dele formam 90 graus, nesse caso aqui, esse raio é a bissetriz. E aí, se você não se lembra disso, não lembrou na hora da prova, você se lascou. Mas com certeza você lembrou. Então aqui é 30 graus, aqui é 30 graus. Se aqui é 90, aqui é 30, aqui é 60, logo eu tenho o chamado triângulo egípcio. Claro, você poderia resolver isso aqui por seno, cosseno, tangente. Mas o triângulo egípcio é interessante, vou falar aqui bem rápido. É um bizuzinho que a gente bate nas nossas aulas no Interação. Todas as vezes que eu tenho um triângulo de 90, 30 e 60, eu vou chamar aqui o oposto ao 90 de 2A. O oposto ao 30 eu vou chamar de A e o oposto ao 60 A raiz quadrada de 3. Como assim, Welton? Eu quero dizer que o oposto ao 30 sempre será metade da hipotenusa. E o oposto ao 60 sempre será metade da hipotenusa vezes a raiz quadrada de 3. E aí observe o seguinte, quando eu tenho um lado aqui que é 1, esse lado, essa altura aqui, ela também é a minha mediatriz, toca no ponto médio, então aqui é 1,5. Então eu tenho que o 1,5 está oposto ao 60, e o oposto ao 60 é o A raiz quadrada de 3. Então eu tenho que A raiz quadrada de 3 é igual a meio. Se eu multiplico aqui por raiz quadrada de 3 e o outro lado também por raiz quadrada de 3, eu vou ter 3A, que é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Só que agora eu tenho um 3 que multiplico A. Esse 3 vai passar para cá dividindo. Né? Aí você vai ter uma fração e repete pelo inverso da segunda. Então você vai ter 3 vezes 2, que dá 6. Logo, A é igual a raiz quadrada de 3 sobre 6. Só que o A é o oposto ao 90. Eu estou à procura da hipotenusa, que é 2A. Então eu pego a raiz quadrada de 3 sobre 6, multiplico por 2, que vai dar raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, o raio é a raiz quadrada de 3 sobre 3. Como a área de um círculo da circunferência é πr ao quadrado, eu pego π e pego r aqui, raiz quadrada de 3 sobre 3, e elevo ao quadrado, que vai dar 3 sobre 9. Então, simplificando, vai dar π sobre 3, que era o gabarito. Então, esse bizuzinho é muito importante. Lembre-se disso. Oposto ao 30, metade da hipotenusa. Oposto ao 60, metade da hipotenusa vezes a raiz quadrada de 3. Beleza, galera? Então, agora vou partir para a questão de número 19 e número 20 para finalizarmos de vez a resolução dessa prova da SpaceX. Então, venha comigo. Vamos lá, galera. Então, preste bem atenção aqui. A questão de número 19 era uma questão que ele dá lá a figura, eu dava a figura pronta, só que ele dava uma informação importante, que o raio era 25 sobre 2, 25 meios. Ele dava esse pedacinho aqui que é 10, esse tracejado não existia, e esse ângulo de 90 graus também não. E ele quer saber essa dimensão de P aqui. Uma questão fácil para quem tem um domínio da geometria plana. Por quê? Aqui eu vou fazer esse traçado e vou fechar esse triângulo. Só que quando eu fecho esse triângulo, como aqui é o centro, isso tudo é o diâmetro. Então daqui para cá eu tenho 180 graus. Pelo ângulo inscrito, isso aqui é 90 graus. Como é 90 graus, sempre as coisas ficam mais fáceis quando eu tenho um triângulo retângulo, porque eu posso aplicar teorema de Pitágoras, bem como relações métricas ou trigonométricas no triângulo retângulo, que é o que a gente vai fazer aqui. Como o raio é π sobre 2, logo o diâmetro é 25. E aqui é 10. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou achar esse cateto, ok? Para depois aplicar as relações métricas, no triângulo retângulo, pegando 10 multiplicado por esse lado, que é igual à altura multiplicado por esse cateto, por essa hipotenusa, pela hipotenusa. Para achar esse cateto, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. 25 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais x ao quadrado. 625 menos 100, que é igual a x ao quadrado. Né? Então, vou ter 525. Raiz quadrada de 525, já fiz direto, foi dar 5 raiz quadrada de 21. Então, esse pedacinho vale 5 raiz quadrada de 21. Logo, eu vou ter que 10 vezes x é igual a altura vezes 25. Logo, a altura é igual a 10 vezes x, que o x eu achei, que é 5 raiz quadrada de 21,
dividido por 25. 10 vezes 5, 50. 50 dividido por 25 dá 2. 2 raiz quadrada de 21 é a minha altura, que era o que eu estava precisando. Beleza? E para a gente finalizar essa questãozinha aqui, finalizar essa prova da SpaceX, a resolução, eu quero aqui de antemão falar que nós do curso Interação estamos sempre à disposição de vocês. Talvez aí você está clicando nesse vídeo, pela primeira vez você está nos vendo, nem sabia que nós existimos. Então a gente diz o seguinte, ó, vai lá no Facebook, no nosso grupo de estudo da SpaceX e vamos interagir. Nós temos monitorias ao vivo e nós temos lá nossas videoaulas em nosso site através do calendário acadêmico, uma preparação muito excelente. E voltando aqui, venha nos conhecer. Então aqui eu tenho uma circunferência, tá bom? E eu tenho raio 4 e esse setor circular. E aí, perdão pessoal, um ângulo de 90 graus, temos o setor circular e lá no problema dizia o seguinte, que esse setor girando e unindo esses dois lados iria formar um cone. Ele quer saber o volume desse cone. Pois bem, vamos lá. Primeiro, observe o seguinte. Esse pedacinho aqui, quando eu pegar o chapéu do palhaço e virá-lo, ele vai virar circunferência, a base do meu novo cone. Então eu tenho que isso aqui é uma parte do comprimento total dessa circunferência maior. Mas quanto que é esse pedaço? A circunferência maior é 2πr, vou ter até Rzão aqui, onde esse Rzão é o 4. Então eu tenho 8π. Só que aqui é 90 graus, então eu dividi isso em 4 pedaços. Então eu tenho 2π. Então esse pedaço aqui vale 2π. Só que agora esse pedacinho passa a ser a circunferência do meu cone. Então eu tenho que 2πr, botei Rzinho que vai ser o raio do cone, é igual a 2π. Corto π com π, o R vale quanto? Vale 1. Só que agora, olha só o que eu fiz aqui, já deu uma bagunçada. Eu tenho aqui que é 4, tá? E eu tenho esse pedaço aqui, ó, que é 1. Logo, teorema de Pitágoras nele, porque isso aqui é a altura do meu cilindro. Então eu vou fazer aqui, ó, 4 ao quadrado 16, que é igual a h ao quadrado mais 1. Passa esse 1 para cá, dá 15. A altura é igual a raiz quadrada de 15. Logo, para eu achar o volume do cilindro, é a área da base vezes a altura dividido por 3. Só que a área da base é π, porque o raio é 1. A altura é a raiz quadrada de 15, π vezes raiz quadrada de 15, sobre 3. E aí a gente encerra essa resolução da prova da SpaceX. Espero você que está nos assistindo que tenha ido bem, mas eu quero falar o seguinte, se você não foi bem, se dessa vez não deu para você ser aprovado, não desista dos seus sonhos, não desista, né? Existem pessoas que passam na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, o que vale é persistência. Os covardes não desistem. Então você aí vai até o final, levanta essa cabeça, estufa esse peito, levanta essa moral, joelho no peito, vibrando e vamos lá estudar que no próximo ano tem mais uma provinha pra gente. Passou? Parabéns para você, tá confiante? Parabéns, isso aí, fruto do seu trabalho e da sua tranquilidade na hora da prova. Então, saiba que nós no Interação estamos aqui, ó, sempre de braços abertos para atendê-los. Forte abraço, até o nosso próximo encontro e lembre-se que nunca foi tão fácil estudar.